Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. O nosso assunto de hoje será mutação e reparo do DNA. Mutação: origem da variabilidade genética necessária para a evolução. As mutações propiciam a nova variação genética. Então, pessoal, nós sabemos o seguinte, que apesar da transmissão fiel das informações genéticas de uma célula para outra, o material genético está sujeito a erros. E isso é uma coisa natural, pessoal. Tudo bem? O importante é que esses erros eles possam ser eventualmente corrigidos. E a célula já apresenta uma maquinária necessária para a correção desses erros, pessoal. Tudo bem? Além disso, as modificações hereditárias do material genético são chamadas de mutações, pessoal. Tudo bem? Um organismo que apresenta um novo fenótipo resultante de uma mutação, ele é chamado de mutante. Talvez os senhores já tenham ouvido falar aí nessa palavra, pessoal. Então, o que vem à mente dos senhores? Nós temos aí a expectativa, que geralmente a mutação ela pode ser algo benéfico, que traga aí vantagens para o indivíduo, como é explorado no cinema, com a aquisição de superpoderes, mas a realidade mostra o seguinte, que as mutações elas geralmente são deletérias e causam prejuízos aos indivíduos que são portadores dessas mutações. Além disso, as modificações do genótipo de um organismo por mutação incluem variações do número e da estrutura dos cromossomos. Lembrem-se que alguns cromossomos eles podem sofrer quebras e aí nós teremos rearranjos. Então, quando isso acontece, você tem o que? Variações na estrutura dos cromossomos, como é o caso das deleções. E também pode acontecer que alguns indivíduos tenham cópias extras de determinado cromossomo, ou às vezes do conjunto inteiro dos cromossomos. Então, se fala em variações no número de cromossomos. Além disso, também se pode ter o que? Modificações na estrutura de genes individuais em sítios específicos. São chamadas mutações pontuais. Mas em ambos os casos você tem aí alterações no material genético que podem aí causar modificações no fenótipo de um indivíduo. A mutação é fonte de toda a variação genética, a matéria-prima para a evolução. Então observe aí que embora a mutação, no geral, ela possa ter efeitos negativos para o indivíduo, mas a longo prazo a mutação ela pode ter um aspecto positivo para a população, porque ela pode contribuir para gerar indivíduos mais aptos a sobreviver em determinadas condições do ambiente. Então, por isso ela é considerada a matéria-prima para a evolução. Então, aqui nessa imagem vocês podem observar tulipas. Observem aqui no canto esquerdo do vídeo de vocês, nós temos as tulipas típicas. Observe aqui a coloração uniforme. E no canto direito do vídeo de vocês, nós temos tulipas listradas, pessoal. As tulipas, elas pertencem à família do lírio, tudo bem? E essas tulipas listradas, quando surgiram, eram mais caras que as tipo selvagem, devido à sua raridade. Então, os agricultores começaram a cultivá-las. Hoje já se tem uma grande quantidade de tulipas listradas. Então, observe aí que essa mudança no fenótipo
causada por alteração no material genético foi um aspecto positivo para esse vegetal. Então, observem aqui, olha, fenótipo gerado por mutação. Logo, as mutações elas também podem ser benéficas para o indivíduo e selecionadas positivamente pelo ambiente. Os mecanismos de recombinação reorganizam a variabilidade genética em novas combinações. Então, observem aqui no detalhe da imagem, nós temos o crossing over, né? Então, as quebras bifilamentares, aqui, olha, nas cromátides irmãs, também são uma etapa intermediária no processo celular normal de recombinação por meio, né, dessa permutação, conhecida como crossing over meiótico, pessoal. No caso, ela ocorre durante a prófase 1 da meiose 1. E isso é capaz de originar cromossomos recombinantes, como vocês podem estar observando aqui nessa imagem. Então, inicialmente, nós temos aqui, olha, os cromossomos de origem paterna, por exemplo, né? E os cromossomos de origem materna, por exemplo, tranquilo? E aí, durante a divisão celular, essas cromátides irmãs, né? Observem aqui, dos cromossomos homólogos, podem que trocar material genético. E com isso você vai ter, olha, novas combinações gênicas. Isso de fato é um processo que contribui aí para o aumento da variabilidade genética na população. A seleção natural preserva as combinações mais bem adaptadas às condições ambientais existentes. Então, observando aqui nessa imagem, nós temos dois indivíduos com fenótipos diferentes, embora eles pertençam à mesma espécie. Então, a diferença aqui está no fato de que um indivíduo é albino e o outro indivíduo não. Dessa forma, pessoal, as mutações, se vocês forem analisar, geralmente elas são deletérias. Então, fazendo uma analogia com um computador, uma máquina que levou muito tempo para ser desenvolvida, dificilmente uma alteração nela feita ao acaso iria melhorar a sua performance, tudo bem? Assim, quando uma mutação gera um novo fenótipo, nesse caso aqui, olha, o albinismo, na sua maioria ele tende a ser eliminado pela seleção natural. Então, vocês imaginem aí quais são as chances desse animal na natureza conseguir ter um sucesso para sobreviver de forma igual ao outro indivíduo que não apresenta o albinismo. Geralmente ocorre dessa maneira, ok? Todavia, caso ele traga alguma vantagem adaptativa para o seu portador, pode ser que essa mutação se mantenha e se propague na população, pessoal. Ao mesmo tempo, se as mutações fossem frequentes demais, perturbariam a fiel transferência de informações genéticas. Então, logo, as mutações elas não podem estar ocorrendo com muita frequência no genoma, porque elas podem ser prejudiciais para a estabilidade do material genético, pessoal. E, consequentemente, para a sobrevivência do organismo. Assim, surgiram mecanismos que controlam o nível de mutações, que são, por exemplo, os mecanismos de reparo do DNA, pessoal. Base molecular da mutação. As estruturas das bases no DNA não são estáticas. Então, pessoal, átomos de hidrogênio podem passar de uma posição para outra em uma purina ou pirimidina. E essas oscilações químicas são as modificações tautoméricas. Então, pessoal, tautomeria é o caso particular de isomeria funcional, em que os dois isômeros ficam em equilíbrio químico dinâmico. Então, isso pode acontecer no caso aqui, olha, dos átomos de hidrogênio, que podem provocar essas mudanças químicas e fazer com que as bases nitrogenadas
apresentem características distintas, de acordo com a sua configuração espacial. Então, vamos analisar melhor nas imagens a seguir. Então, nós temos aqui as bases nitrogenadas típicas do DNA. Então, observem aqui a timina, pessoal, com a sua fórmula estrutural, tranquilo. Essa aqui é a forma comum da timina, chamada de forma ceto. Observem aqui a citosina, a adenina e também a guanina. Cada uma dessas bases nitrogenadas apresenta uma forma, ok? Então, o que acontece aqui é o seguinte: a timina, por exemplo, ela apresenta a mesma fórmula molecular, tanto na forma ceto, que é essa forma aqui, quanto em uma outra forma chamada de forma enol. Então, observe que, olha, forma enol. Então, aqui nós também temos a timina, tá? Só que é uma timina na forma enol, que é rara. E aqui nós temos a timina na forma ceto, que é a forma comum, pessoal. Então, se vocês observarem, existe uma diferença entre essas duas timinas, que apresentam a mesma fórmula molecular, mas apresentam uma fórmula estrutural diferente. Aqui, por exemplo, vocês podem observar o seguinte na forma ceto da timina. Nós temos o carbono de número 4 e o nitrogênio de número 3. Observe o seguinte, que na forma ceto se tem uma cetona, observem que é uma cetona, que é uma ligação dupla entre o oxigênio e o carbono, tranquilo? Ele ligado a dois radicais orgânicos, ok? E na forma enol, o que se observa? Se observa aqui no carbono 4, ao invés de você ter aqui uma cetona, você tem uma hidroxila. Observe aqui um detalhe, olha, o grupo hidroxila no carbono 4. Isso aconteceu porque o hidrogênio que estava no nitrogênio 3, ele se deslocou para o oxigênio que estava no carbono 4. E aqui se teve formação do grupo hidroxila, pessoal. Então, o hidrogênio pode ficar realizando esse movimento de deslocamento entre os átomos da timina. Então, por isso que se tem a reversão do processo. Observe as duas setas aqui em sentidos opostos. Em algum momento a timina está na forma ceto, em outro momento ela está na forma enol. Depois ela volta para a forma ceto, pessoal. Tudo bem? Agora analisando aqui a citosina. Nesse caso aqui, vocês podem observar o seguinte, que no carbono 4 dessa citosina, nós temos um grupo amino. Observem que é um detalhe, grupo amino. Ok? E aqui no nitrogênio de número 3, nós não temos nenhum hidrogênio. Essa é chamada forma amino. Por outro lado, a citosina, além dessa forma amino, ela possui a forma imino. Nesse caso aqui, esse nitrogênio associado ao carbono 4, ele tem um hidrogênio a menos, que se deslocou para o nitrogênio de número 3. Então aqui você vai ter uma forma chamada de imino da citosina, que é uma forma mais rara, pessoal. E esse processo ele é reversível, tranquilo? E a mesma coisa acontece aqui na adenina. Ela está aqui, olha, na forma amino. Observem que o carbono 6 com o grupo amino. E aqui vocês podem observar a forma imino da adenina. Observem que, olha, no carbono de número 6, o nitrogênio vai ter um hidrogênio a menos, que se deslocou para o nitrogênio de número 1. E também observe aqui a guanina na forma ceto, tudo bem? Com a acetona no carbono 6. E observe aqui a hidroxila nesse carbono 6 agora, na forma enol. Tudo bem, pessoal? Então, essas bases, elas ficam aí nesse equilíbrio químico dinâmico entre uma forma ceto, ou uma forma amino, que são o que mais comuns, e as formas mais raras, enol ou imino, pessoal. Ok?
Quando estão nos raros estados imino ou enol, as bases podem formar pares adenina, citosina e também guanina, timina. Então, observem só essa situação, pessoal. Então, nós temos aqui, olha, um pareamento de bases, né, que não é o normal. Então, observem aqui esse primeiro caso, olha, do pareamento AC. Então, observe aqui no detalhe que você tem essa citosina na forma imino, que é uma forma rara, pareando com a adenina na forma amino comum. Então, devido ao fato da citosina estar na forma imino, você tem aí esse pareamento, né, de bases que ocorre de forma incorreta. Então, se vocês observarem aqui no detalhe, nós temos o seguinte: o hidrogênio no nitrogênio de número 3, aqui olha, esse hidrogênio, tudo bem? Propicia a formação de uma ponte de hidrogênio com a adenina, tranquilo? E com isso a formação de um pareamento errado, que está acontecendo devido à forma rara da citosina, pessoal. Aqui nessa outra imagem, nós observamos algo semelhante, só que acontece com o carbono de número 6, tudo bem? Então, observe aqui no detalhe esse carbono, e observe que ele tem uma hidroxila, aqui olha, no carbono de número 6. Então, isso caracteriza a forma enol rara da guanina. Então, vocês observem aqui, olha, uma ponte de hidrogênio entre esse hidrogênio da hidroxila presente no carbono 6 com a timina, né, na forma ceto comum. Tranquilo? Então, isso acontece justamente devido às formas raras dessas bases. E isso acaba gerando aí um pareamento incorreto de bases no DNA, pessoal. O efeito final desse processo, após uma replicação do DNA, é o que? É uma mutação, pessoal. Então, analisem bem aqui, olha, nessa imagem. Então, nós temos aqui, olha, mecanismo pelo qual modificações tautoméricas nas bases do DNA causam mutações. Então, observem aqui, por exemplo, olha, o DNA parental. Observem aqui, olha, as duas fitas, tranquilo? E os paramentos de base. No detalhe, nós temos aqui, olha, esse par de bases, que é o GC, ok? Então, nós temos aqui, olha, replicação do DNA, tranquilo? Cada uma das fitas servindo de molde para um novo filamento. Então, aqui observe que nós temos, olha, forma tautomérica enol rara de guanina, marcada aqui por um asterisco, pessoal. Tudo bem? E aí, o que acontece? Nós temos, em uma das moléculas filhas, o seguinte pareamento, G e C, ok? Então, nós temos prole da primeira geração durante aqui a replicação do DNA, tranquilo, sem nenhuma alteração. Observe que a molécula parental nessa posição tinha um par de bases GC também, ok? E aqui, continuando, quando essa molécula sofreu uma nova replicação, vai originar novas moléculas idênticas à molécula original. Então, vamos continuar a ter um fenótipo do tipo selvagem. Então, observem aqui, olha, essas moléculas são todas idênticas à molécula que as originou. Tranquilo? Por outro lado, o outro filamento da molécula de DNA que apresentou uma guanina na forma rara não vai apresentar as mesmas características. Então, observem aqui, olha, nós temos desse lado aqui uma timina e aqui temos a guanina, pessoal. Então, quando essa molécula de DNA sofreu o processo de replicação, observe o que vai acontecer. Esse filamento aqui, olha, esse filamento vai servir de molde, tá? Para um novo filamento complementar, da mesma forma que esse filamento vai servir de molde para um novo filamento complementar. Só que a diferença está justamente nesse fato aqui, olha.
onde a guanina ela está pareando de forma errada com a timina, porque nós sabemos que a guanina pareia com a citosina. Como a guanina está na sua forma rara, então ela acaba fazendo um pareamento incorreto, no caso aqui com a timina. Então a timina acaba ficando aqui nessa posição que era da citosina no filamento descendente, né? Filamento novo. E aí essa timina, né, ela acaba, né, permanecendo no filamento, e aí a timina incorporada erroneamente em um filamento vai servir de molde para um filamento complementar. Ok? Então você observa que o filamento complementar vai ter o que? Uma base adenina para parear naturalmente com a timina, pessoal. Tranquilo? Então, onde antes se tinha GC, observe aqui, olha, GC, tranquilo, agora vai se ter o que? A e T. Então, aqui esse par de bases, ele foi o que? Alterado. Então, se tem o que? Uma mutação no DNA, pessoal. As mutações pontuais espontâneas, elas podem ser transições e também transversões. Então, em ambos os casos, nós temos aqui, olha, substituição de bases, pessoal, que vai provocar aí essas transições e transversões. E, além disso, nós também temos mudança de matriz de leitura. Então, esses são os tipos de mutações pontuais espontâneas. Pessoal, o termo mutação de ponto ou mutação pontual refere-se tipicamente à alteração de um único par de bases do DNA ou de um pequeno número de pares de bases adjacentes, ok? Além disso, a mudança de matriz de leitura, ela pode o quê? Ser causada justamente pelos acréscimos ou pelas deleções de bases, tranquilo? Os tipos de mutações de substituição de bases que ocorrem no DNA podem ser de dois tipos. Então, nós temos aqui, olha, transição, ocorre entre purinas ou pirimidinas, pessoal. Nós também temos transversão, que ocorre entre purinas e pirimidinas, pessoal. Então, observe aí a diferença sutil, né, mas que existe entre esses tipos aí de mudanças, né, ou de substituição de bases. Tranquilo? Então, observe aqui que nós temos 12 substituições de base diferentes, né, que podem estar ocorrendo no DNA, pessoal, ok? Então, vamos observar aqui, olha, nós temos as nossas bases nitrogenadas, onde você tem aqui, olha, esse quadrado aqui representa as bases que são chamadas de purinas. Observe aqui na legenda, purina, tudo bem? Que é formada pela adenina e também pela guanina. Já as pirimidinas, aqui no DNA, são representadas pela timina e pela citosina. Observe que olha o círculo, tudo bem? Então, o que acontece? Nós temos as transições, observe aqui, olha, nessa seta em verde, olha, as transições, elas ocorrem quando uma adenina, ela é substituída, aqui olha, setinha, substituída por uma guanina, ou quando uma guanina é substituída por uma adenina. Observe que ambas as bases, elas são purinas, então por isso que se fala em transição, ok? A mesma coisa aqui em cima, quando uma timina, ela é substituída por uma citosina, ou uma citosina é substituída por uma timina, nós também temos transição. Por isso que o total aqui são 4, tá, pessoal? Por outro lado, quando uma adenina é substituída por uma timina, ou uma timina é substituída por uma adenina, se fala em transversão, porque a adenina é uma base do tipo purina e a timina é uma base do tipo pirimidina. Então, ao todo, nós temos 8
transversões possíveis. Observe aqui, olha, é só você contar. E nós temos 4 transições possíveis, tranquilo? E por último, né, observe, né, que uma determinada base, por exemplo, aqui, olha, a adenina, ela pode fazer até 3 substituições. Então, a adenina pode ser substituída por uma timina, por uma guanina ou por uma citosina, tudo bem? Por isso que se fala aqui em até 3 substituições, ok? Os acréscimos e as deleções de pares de bases nas regiões codificadoras dos genes são designados mutações por mudança de matriz de leitura. Observe só que termo interessante, pessoal, matriz de leitura. Então, vamos analisar para compreender melhor aqui na ilustração, tudo bem? Então, nós temos aqui, olha, inserções ou deleções, né, de 1 ou 2 pares de bases alteram a matriz de leitura do gene, distal ao sítio da mutação. Então, nós temos aqui, olha, a fita de DNA, né? Observem aqui essa sequência de pares de bases que caracteriza aqui, olha, o tipo selvagem, ok? Observe que cada trinca aqui no DNA especifica uma trinca também no RNA mensageiro, que nesse caso é chamada aí de códon, e que cada códon no RNA mensageiro especifica, portanto, um determinado aminoácido, pessoal, no produto gênico, no caso aqui um polipeptídeo, tudo bem? Nesse caso aqui nós temos esses aminoácidos, a metionina, a lisina, a glicina, nós também temos aqui, olha, a prolina, nós também temos a fenilalanina, ok? Como aminoácidos típicos aqui dessa sequência, ok, pessoal? Entre outros, tudo bem? Se nós formos observar que essa sequência ela se estende, tranquilo? Então, o que nós temos aqui, olha, o acréscimo de par de bases. Nesse caso aqui, você observa o seguinte, olha, que essa segunda trinca, ela termina aqui, olha, numa adenina e numa timina. E a terceira trinca, né, ela começa justamente aqui, olha, numa guanina e numa citosina. Então, o que foi que aconteceu aqui? Essa inserção de pares de base CG, olha, bem aqui, olha, nessa posição destacada em amarelo, fez o quê? Ele deslocou todas as outras trincas uma posição para frente. Então, observem aqui. O terceiro códon, por exemplo, que antes ele era formado aqui, olha, por esses nucleotídeos, sofreu uma alteração. Isso se deve à alteração aqui, olha, nessa trinca. Então, você observa aqui, olha, que o terceiro códon no RNA mensageiro, aqui, olha, apresentava essas bases nitrogenadas em função dessas bases nitrogenadas aqui no DNA, que era uma citosina e uma outra citosina. Aqui não, nós já temos uma guanina, uma citosina e uma outra citosina, ok? Então, observe aí que você teve uma mudança na matriz de leitura, ou seja, todas as outras bases nitrogenadas para frente, né, do ponto onde ocorreu essa inserção, elas vão estar em códons distintos, compondo, portanto, aí aminoácidos diferentes para o produto gênico. Então, observe aqui, olha, todos esses códons aqui vão ser diferentes, tá? Para o nosso RNA mensageiro aqui embaixo, pessoal, tudo bem? Observem aí, ok? Então, nós temos aqui, olha, esse códon 3, né, já é um códon alterado, olha, você tinha antes guanina, guanina e guanina, agora você tem citosina, guanina e guanina, tá? A mesma alteração você vai observar para o códon 4, para o códon 5 e assim sucessivamente, pessoal, tranquilo? Qual é a consequência disso para o produto gênico? Então, onde nós tínhamos o códon 3 especificando a glicina, com a formação de um novo códon, nós vamos ter um novo aminoácido, que no caso aqui é a arginina. No códon 4, onde se tinha a prolina, vai se ter um novo aminoácido, que no caso aqui é a alanina. No códon 5, onde se tinha a fenilalanina, vai se ter a leucina, e assim sucessivamente. Isso acontecendo apenas pela inserção de um único par de bases, pessoal. Observe só que interessante. Naturalmente, se acontecesse, ao invés de uma inserção
acontecesse uma deleção de um par de bases, então aqui você tem, olha, a sequência original. Se você removesse aqui, por exemplo, um par de bases, aqui nesse ponto, você teria também uma mudança de matriz de leitura a partir do códon de número 4 em diante, pessoal. Tranquilo? Então, a matriz de leitura é afetada no ponto onde acontece a inserção ou a deleção dos pares de bases, ok? Então, isso acontece nesse caso se for inserção aí, ou deleção de um ou dois pares de bases, tranquilo? Os principais motivos associados às mutações espontâneas são os seguintes, pessoal. A precisão da replicação do DNA, os mecanismos de reparo do DNA e também exposição a agentes mutagênicos, pessoal. Então, esses são os motivos associados aí às mutações espontâneas no DNA. Então, por exemplo, quando acontecem falhas na replicação ou no mecanismo de reparo, você naturalmente vai ter uma frequência maior das mutações, pessoal. Sem contar aqui na presença de substâncias químicas que também podem causar danos ao DNA. Mutações induzidas. Então, pessoal, a capacidade de induzir mutações no material genético, ela foi descoberta em 1927, né, por Herman J. Marlan, né, e isso de fato contribuiu, né, para a compreensão melhor da natureza do material genético. E em 1946 ele recebeu o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina por essa importante descoberta, pessoal. Então, ele descobriu, né, que os raios-x induziam mutações em drosófila. Então, observem o seguinte, né, que esse pesquisador, né, o Marlan, ele mostrou que o tratamento de espermatozoides de drosófila com raio-x aumentou a frequência de mutações letais recessivas ligadas ao cromossomo X, pessoal. Então, observe aqui, né, esse pesquisador em seu laboratório e nessa bancada aqui o seu material de estudo, pessoal. Então, aqui nós podemos observar um pouco do resumo em relação ao trabalho do pesquisador, né, que descobriu aí a ação aí dos raios-x sobre os cromossomos de drosófilas. Tudo bem? Então, observe aqui, nós temos, né, um casal aqui das moscas das frutas. Então, observe aqui que você tem o seguinte. Nós temos que essa mosca aqui apresenta esses cromossomos sexuais, tudo bem? Então, aqui são 2 cromossomos. E essa outra mosca aqui também apresenta 2 cromossomos sexuais. Nesse caso aqui se trata de um macho, tudo bem? E aqui se trata de uma fêmea, 2 cromossomos X. Então, o método CLB, né, que foi um método aí desenvolvido por esse pesquisador, é realizado com fêmeas heterozigotas, né, para um cromossomo X normal. Então, você tem aí um cromossomo X normal, que seria esse aqui, tudo bem? E um cromossomo X alterado, pessoal, ok? Que é o cromossomo CLB. Então, observe que o C, o L e o B, essas 3 letrinhas para representar esse cromossomo, ok? Então, esse cromossomo aí, ele tem 3 componentes específicos. Então, vamos analisar esses 3 componentes. Eu coloquei aqui em cima, né, uma legenda. Então, você tem que, olha, a letra C, a letra L e a letra B, para especificar esses 3 componentes. Esse C aí, ele vem de supressor do crossing over, tudo bem? Devido a uma inversão no cromossomo CLB, pessoal. Então, essa inversão, né, no cromossomo CLB, ela impede o crossing over entre o cromossomo CLB e o seu homólogo X, ok? Então, esse cromossomo, quando tem essa inversão, ele não consegue realizar a permutação com o seu cromossomo homólogo, ok? Então, é caracterizado aqui por essa letrinha C, pessoal, de supressor do crossing over, tranquilo? Nós também temos essa outra letra, que é o L.
e ela refere-se a uma mutação letal recessiva no cromossomo CLB. Então, esse L vem de letal, ok? Então, o que acontece? Esse cromossomo, caso apresente essa mutação, pode ocasionar indivíduos que não tenham a capacidade de sobreviver, eles podem vir a morrer, pessoal, ok? E por último aqui nós temos, né, o B, que significa mutação dominante causadora do fenótipo olhos em barra. Então, essa mutação, representada por essa letra B, vai fazer com que as moscas tenham um olho com um fenótipo diferente, que é o olho em barra. Então, observe aqui o olho dessa mosca, que seria um olho em barra, que é diferente do olho dessa outra mosca, que não é olho em barra, tudo bem? Digamos que seria o fenótipo selvagem. E esse aqui é o fenótipo mutante. Tranquilo? Então, esse pesquisador ele fez esse cruzamento. Então, o cruzamento número 1, você tinha que fêmeas heterozigotas, olha, observe só que elas eram heterozigotas para o cromossomo CLB, cruzadas com machos irradiados. Então, você observa aqui que os espermatozoides desses machos, eles receberam uma carga aí de radiação, pessoal, no caso aqui raio-x. E aí essa radiação incidiu sobre os cromossomos desse macho, entre eles o cromossomo X, eventualmente, causando aí uma possível mutação. Então foi realizado o cruzamento entre essa fêmea e esse macho. Então observe aqui o resultado desse cruzamento, né? Nós temos aqui, olha, essa combinação de cromossomos, onde você observa o cromossomo CLB, tudo bem, olha, CLB, com esse cromossomo, né, com uma possível mutação causada pela radiação, por isso o sinal aqui de interrogação, né? Ele veio aqui, olha, do macho. Nós também temos essa outra combinação de um cromossomo X normal, e esse cromossomo X teria sofrido uma possível mutação causada pela radiação. Nós também teríamos essa outra combinação aqui, olha, do cromossomo CLB com o cromossomo Y do macho, né? Então aqui seria um indivíduo do sexo masculino, só que ele morre. Por quê? Porque ele tem uma mutação aqui letal recessiva, representada aqui por esse L. Observe aqui, olha, o L, tá? Ah, por que a fêmea não morre? Se ela também tem aqui, olha, o L, que representa a mutação letal recessiva. Ela não morre porque ela tem uma cópia aqui, olha, de um cromossomo que não tem essa mutação. Então, ela tem uma cópia que apresenta a mutação e outra cópia que não apresenta. Ok? Então, aqui esse cromossomo também apresenta essa cópia da mutação. Nem esse aqui. Então, por isso que as fêmeas, elas sobrevivem. Vou colocar aqui no detalhe, olha, são as fêmeas. Elas sobrevivem nessas condições. O macho, como se eu tenho uma cópia do cromossomo X, caso essa cópia tenha a mutação letal, ele não sobrevive. Ok? E aqui você tem, olha, um outro macho que apresenta um cromossomo X normal e aqui um cromossomo Y. Ok, pessoal? Então, aqui seriam as fêmeas e aqui seriam os machos na descendência. Ok? Então, o que nós observamos aqui? Olha, a continuação do experimento. Então, se pegou aqui, olha, essa fêmea, que é o resultado aqui desse cruzamento. Ok? Então, observe aqui que foi feito um novo cruzamento, né, que é o cruzamento de número 2. Então, a prole feminina, né, CLB, do cruzamento 1, é cruzada com machos de tipo selvagem. Então, se pegou aqui, olha, observe aqui no cenário, um novo cruzamento. Então, aqui você tem, olha, a filha CLB, ok, olha, com um cromossomo, né, CLB, e um cromossomo com uma possível mutação causada pela radiação, ok? Então, se tem filhas com olhos em barra, devido aqui, olha, a essa mutação B aqui, olha, em barra, foram cruzadas individualmente com machos de tipo selvagem, que esses machos aqui, olha, observe os cromossomos deles. Tranquilo? Então, aqui você tem as combinações, ok? Então, vejam bem, se o cromossomo X irradiado de uma filha com olhos em barra, no caso aqui, olha, essa filha CLB, né, acima, tivesse adquirido uma mutação letal ligada ao X, né, isso é importante de se ressaltar, toda a prole do cruzamento seria fêmea, como se confirmou. Então, você observa o que aconteceu aqui
com os machos, né? O macho morreu aqui, olha, nessa situação, teve o cromossomo CLB, ele morreu. E aqui observe só, esse macho aqui que recebeu um cromossomo X da fêmea, cromossomo com a mutação causada pela radiação. Ele morre, né, se tiver recebido um cromossomo cuja mutação foi induzida, né, devido à radiação. Então é isso que está dizendo aqui, ó. Morre se for induzida a mutação letal, pessoal. Como de fato se confirmou, tudo bem? Então, na descendência aqui desse casal, só se teve fêmeas. Então, evidenciando, né, que a radiação causada pelos raios X é capaz sim de provocar alterações no material genético, pessoal. Tranquilo? Caso contrário, né, se a mutação letal não tivesse sido induzida pela radiação e passada de uma geração para outra, nasceriam tanto fêmeas quanto machos, na proporção de 2 para 1. Então, que seria aqui, olha, essa proporção, cara, proporção de 2 para 1, tudo bem? Pois apenas os machos com cromossomo CLB morreriam, que no caso seriam esses machos aqui, olha, somente eles morreriam, e esses outros machos aqui sobreviveriam. Então, se esperaria uma proporção de 2 para 1, caso não tivesse sido induzida a mutação devido à radiação. Como foi, de fato, causada a mutação letal causada pela radiação, né, dos raios X, não se teve machos nessa prole, se teve somente fêmeas. E isso comprovou que, de fato, a radiação, né, ela é capaz aí de causar alterações no material genético, pessoal, ok? Mutações induzidas por substâncias químicas. Então, vejam bem, pessoal, os mutágenos químicos causam danos na estrutura do DNA, tudo bem? Então, nós temos aqui alguns exemplos para vocês, né? Nós temos aqui, olha, os agentes alquilantes, né, que induzem todos os tipos de mutações no DNA. Então, aqui, observe, nós temos o primeiro, né, que é o gás mostarda, né, o nome popular dele, ok? Ou mostarda sulfúrica, tranquilo? Foi a primeira substância química a ter sua mutagenicidade demonstrada. Observe só que interessante, ok, pessoal? Nós também temos aqui, olha, os análogos de bases, tudo bem? Essas substâncias, elas são semelhantes às bases normais no DNA, tranquilo? Nós também temos aqui, olha, as acridinas, como vocês podem estar observando aqui, elas induzem mudanças de matriz de leitura no material genético, pessoal. E nós também temos aqui, olha, os agentes, né, desaminantes. No caso aqui nós temos o ácido nitroso, como vocês podem estar aí observando. E ele é capaz, pessoal, de atuar no DNA que está ou não em processo de replicação. Observe só como ele é perigoso, né, para a saúde, esse agente desaminante. E por último aqui nós temos o agente hidroxilante, pessoal, que induz apenas transições específicas na molécula de DNA. Então aqui vocês têm esses exemplos, né, de mutágenos químicos que podem causar danos no material genético, pessoal. Então vejam bem, no caso aqui, né, do gás mostarda, né, então observe aqui que ele, né, quando não causa morte, olha aqui no detalhe, ele danifica o DNA, pessoal. Então ele é muito perigoso, tá? Levando aí a chance da pessoa desenvolver um câncer. E esse gás mostarda, ele foi usado na Primeira Guerra Mundial, né, como uma arma química. Então vocês observem aqui na imagem, né, uma pessoa utilizando, né, um recipiente contendo aí o gás mostarda. Isso na Primeira Guerra Mundial. Mas o gás mostarda também foi usado na Segunda Guerra Mundial, pessoal. Os mutágenos químicos são divididos em dois grupos, pessoal. Nós temos aqui, olha, mutagênicos tanto para o DNA em replicação quanto para o DNA que não está se replicando. Aqui os exemplos seriam os agentes alquilantes e também o ácido nitroso,
Então, observe que essas substâncias são muito perigosas para a saúde, tranquilo? E nós também temos os mutagênicos apenas para o DNA em replicação, que o exemplo seriam aqui, olha, os análogos de bases e também as acridinas, pessoal. Então, vocês observem aí esses dois grupos. Esse primeiro grupo aqui, ele tende, né, a ter efeitos mais nocivos sobre a saúde, porque ele consegue atuar tanto no DNA que está em replicação quanto aquele que não está, diferente do segundo grupo, né, que atua apenas no DNA em replicação. Mas é importante ressaltar, né, que ambos os mutagênicos são perigosos, ok? Então, vamos analisar agora cada um desses tipos de agentes mutagênicos e ver em detalhes os seus efeitos no material genético, pessoal. Então, o primeiro deles aqui que nós vamos estudar são os análogos de base, pessoal, ok? Então, vejam bem, eles têm estruturas similares às das bases normais, mas aumentam a frequência de erros de pareamento e, portanto, de mutação, pessoal, ok? Então, aqui, pessoal, nós temos as bases nitrogenadas normais dos ácidos nucleicos. Então, vocês observem aqui, olha, a uracila, uma base típica aí do RNA, pessoal, tudo bem? E nós temos aqui, olha, a citosina, a adenina e a guanina, que são bases presentes tanto no RNA quanto no DNA, ok? E nós temos aqui a timina, uma base típica do DNA apenas, pessoal. Tranquilo? Então, pessoal, as bases nitrogenadas que nós vimos no slide anterior, algumas delas podem ser substituídas por um análogo de base, que são justamente, né, compostos similares às bases nitrogenadas, que acabam substituindo as bases nitrogenadas e formando pares de bases com outras bases nitrogenadas. Então, observe aqui, por exemplo, a base nitrogenada timina. Então, em uma cadeia do DNA, a timina ela pode ser substituída por um análogo de base. No caso aqui, olha, nós temos o análogo da base timina, que é a 5-bromo-uracila. Observe aqui no detalhe, né, essa molécula, ok? Então, você observa que a 5-bromo-uracila é um análogo da base timina, em que o átomo de bromo, tranquilo, na quinta posição, é semelhante ao grupo metila, que você tinha aqui, olha, o grupo metila. Então, ele é substituído pelo átomo aqui de bromo, na quinta posição. E com isso, nós passamos a ter a 5-bromo-uracila. 5 porque ocorre a substituição do grupo metila no carbono 5, por isso que é o 5, tá? Onde você vai ter agora o átomo de bromo. Então aí você já tem um análogo de base, no caso aqui o análogo da timina, ok? Contudo, o bromo nessa posição ele modifica a distribuição da carga elétrica e aumenta a frequência de modificações tautoméricas, podendo parear tanto com a adenina, como nesse caso aqui que vocês estão observando, ok? Quanto com a guanina, que é esse outro caso aqui, que vocês também podem estar observando, dependendo da sua forma, ceto ou enol, respectivamente. Então, você observa aqui que na forma ceto, a 5-bromo-uracila pareia com a adenina, e aqui na forma enol, a 5-bromo-uracila pareia com a guanina, pessoal. Então, isso aqui também é um caso de tautomeria, tranquilo? Lembrando, eu coloquei aqui, né, para vocês poderem depois estudarem melhor, né, que tautomeria é o caso particular de isomeria, né, em que os dois isômeros ficam em equilíbrio químico dinâmico, né. Então, você observa aqui que a 5-bromo-uracila, embora ela apresente a mesma fórmula molecular, como eu coloquei aqui no detalhe, a sua estrutura, né, sua fórmula estrutural, ela é diferente, pessoal, tranquilo? Então, ela acaba aí causando aí essas interações, né, tanto com a adenina quanto com a guanina, pessoal, ok? E dessa forma, ela pode causar transições, né, que são as substituições de bases entre purinas ou pirimidinas, pessoal,
ok? Então aqui só no detalhe, lembrando aqui, olha, a forma ceto, que é essa forma aqui, onde você tem o átomo de oxigênio fazendo uma dupla ligação com o carbono, olha, essa forma ceto bem aqui. E nós também temos a forma enol, com a hidroxila ligada ao átomo de carbono, que é esse caso aqui, olha, hidroxila ligado ao átomo de carbono. Então observe que esse análogo da base timina, a 5-bromuracila, ela se apresenta aí nessas duas formas. Tranquilo, pessoal? E aqui o que nós podemos observar, pessoal? O efeito da forma enol da 5-bromuracila durante a incorporação. Então vamos analisar aqui no detalhe o seguinte. Nós temos aqui, olha, esse par de bases, tudo bem? Olha, guanina pareando com citosina, cada uma das bases em um dos filamentos da molécula do DNA. Então, quando se tem a replicação, né, o que se observa? A guanina, né, ela vai parear normalmente com uma citosina, só que nesse caso aqui, ela está pareando com a 5-bromuracila, ok? E isso acontece porque nós temos esse análogo de base na forma enol, pessoal. Então, na forma enol, esse análogo de base ele pareia com a guanina, tranquilo? E aqui você observa no outro filamento, a citosina pareia normalmente com a guanina. E aqui, quando nós temos uma segunda replicação, o que tu observas aqui? Olha, a guanina pareando com a citosina, ok? E olha que coisa interessante, a 5-bromuracila na forma enol, devido aí às modificações tautoméricas, ela pode passar para a forma ceto. E na forma ceto, ela vai parear com quem? Com a adenina, pessoal. Observe aí que interessante, né? E aí, numa nova replicação, o que acontece? Essa adenina aqui, olha, essa adenina, ela vai servir de molde para uma timina, tá? Isso em um dos filamentos. E aqui você observa no outro filamento, a 5-bromuracila, né, continuando a fazer os seus estragos. Olha, pareamento de novo com uma adenina. Então, se você observar, o que você tem aqui? Olha, que inicialmente, na molécula original, você tinha esse par de bases, guanina e citosina. E agora, devido à ação da 5-bromuracila, tanto na sua forma enol quanto na sua forma ceto, vai fazer essa modificação nesse par, que antes era guanina e citosina, agora é adenina timina, pessoal. Tranquilo? Então, você observa aí que você tem transições, tá? Por que transições? Porque uma guanina foi substituída por uma adenina, mas ambas são bases purinas, ok? Uma citosina foi substituída por uma timina, mas ambas são bases pirimidinas. Então, observe que, olha, guanina por adenina, citosina sendo substituída por timina. Então, aqui você tem transições, como é mostrado aqui, olha, no detalhe e também aqui embaixo. Então, você observa aí que a 5-bromuracila, ela causa aí essas transições, pessoal, ok? Aqui também você pode observar, né, esse efeito dela, olha, replicação após incorporação. No caso aqui, olha, esse par de bases na T. Então, quando você tem de novo o mesmo processo se repetindo, ao final dele você pode ter, olha, um novo par de bases, que é o GC, pessoal, tranquilo? Então, aí, o que você observa? Transições nas duas direções, tanto AT-GC, olha, AT-GC, quanto GC-AT, olha, GC-AT, pessoal, ok? Logo, na forma enol, né, a 5-bromuracila, ela pareia com a guanina, tá? Só lembrando aí de novo para vocês, ok? Olha aqui no detalhe. E na forma ceto, ela pareia com a adenina, só que aí ela vai mudando, né, de forma ceto, forma enol, e aí ela vai causando aí essas mudanças no DNA, pessoal, tranquilo? O ácido nitroso, então aqui nós temos a fórmula molecular dele, ok? Então, é um potente mutágeno com ação no DNA, que está ou não em replicação, pessoal. E induz transições nas direções AT para GC ou GC para AT, pessoal. Então, observe aqui, olha, o ácido nitroso, tudo bem? Ele é um agente desaminante, tranquilo? Então, ele provoca aí transições, né, semelhantes às da 5-bromo-uracila, tranquilo? Então, observe aqui, olha, essa cor azul pálida, que é característica aí desse ácido, pessoal. Então, você observa aqui, olha, o ácido nitroso, né, ele induz mutações por desaminação oxidativa das bases no DNA, tranquilo? Então, você observa, por exemplo, aqui, olha,
a adenina, ok? Então a adenina ela pareia com a timina. Aí você observa esse detalhe bem aqui em cima, olha esse grupo amino ligado aqui ao carbono. E aí você tem a ação aqui do ácido nitroso. Então ele provoca aí a desaminação, né? A desaminação. E aí você tem a formação aqui dessa base, a adenina, em uma hipoxantina. E aí no caso a hipoxantina, ela vai formar, né, ligações com a citosina, pessoal. Então o que você vai ter? Você vai ter essa ligação, olha, guanina, citosina, tá? Que vai ser o resultado aí final desse processo. Então inicialmente você teria, olha, o par de bases AT e agora você vai ter o par de bases GC, pessoal. Tranquilo? Por isso que ele coloca aqui, olha, transições AT, GC e vice-versa. Isso acontece porque depois dessa citosina vai fazer par com uma guanina. Então por isso que a gente fala de AT para GC, pessoal, ok? Então observe aqui essa mudança causada devido à ação do ácido nitroso, tranquilo? Então aqui nesse outro caso nós temos uma citosina, a citosina faz par com a guanina, e aí devido à ação do ácido nitroso, o que vai acontecer? A nossa citosina, tá? Ela vai sofrer esse processo aí de desaminação, como vocês podem estar aí observando, e aí nós vamos ter uma uracila, e ela vai formar par de bases com adenina, e aí você vai ter a formação do par de bases AT. E aqui por último, a guanina novamente, né? Como você pode observar, uma base nitrogenada muito importante no DNA. E aí essa guanina, devido à ação aí do ácido nitroso, o que vai acontecer? Ela vai se transformar em uma xantina. Observe aqui. E a xantina vai formar o que? Par de bases com a citosina. O resultado final desse processo é um par de bases GC. Então, nesse caso aqui, olha, GC continuou sendo GC mesmo. Então, não houve aqui uma alteração significativa. Nesse caso aqui, pessoal, é importante que se diga isso, tranquilo? Então, você observa aqui, olha, que o ácido nitroso, ele tem, de fato, essa ação de desaminação. Então, ele remove aqui, olha, vou colocar aqui no detalhe, o grupo amino, pessoal. Observa aqui que você já não tem mais esse grupo amino aqui, tudo bem? Então, por isso ele acaba causando aí essas transições, pessoal. Tranquilo? Então, isso é muito importante de se estar observando, ok? Logo, o ácido nitroso, ele é um potente agente mutagênico, pessoal. Justamente aí devido a esse fato, né, dele converter aí, olha, os grupos amino, né, em grupos ceto, como vocês podem estar observando aqui, olha, um grupo ceto, e também de modificar o potencial de ligação, né, ao hidrogênio das bases modificadas. As acridinas, pessoal, como é o caso aqui, olha, da proflavina, são mutágenos potentes que induzem mutações por mudança de matriz de leitura, como nós já havíamos estudado anteriormente, pessoal. Então, observe aqui no caso a molécula de DNA, e aqui você tem as moléculas de proflavina, né? Entre aqui, olha, as bases nitrogenadas. Lembrando que as acridinas, elas atuam aí apenas no DNA em replicação, pessoal, ok? E os estudos mostraram que as acridinas são interpostas, como vocês podem estar observando aqui, entre os pares de bases empilhados. Os agentes alquilantes. Então, são substâncias químicas que doam grupos alquila, no caso aqui metila ou etila, tranquilo, para as bases e que alteram os potenciais de pareamento de bases. Então, você observa aqui, por exemplo, o metano, e aqui o metano, né, quando ele perde aqui, olha, um próton de hidrogênio, ele se transforma em um radical metil. Então, os agentes alquilantes, eles têm essa capacidade aí, né, de doar esses grupos alquila, tudo bem? Para as bases nitrogenadas, pessoal. Então, os agentes alquilantes, eles induzem todos os tipos de mutações, inclusive transições, transversões, mudança de matriz de leitura e até mesmo aberrações cromossômicas. Assim, eles não têm um efeito mutagênico específico, ok? E aqui nós também temos o agente hidroxilante, né? Que no caso aqui é a hidroxilamina. Então, nós temos a fórmula molecular dela, ok? E esse agente aí, hidroxilante, ele tem um efeito mutagênico específico
que ele consegue induzir apenas transições nesse sentido aqui, olha, GC para AT, pessoal, ok? Mutações induzidas por radiação. Então vejam bem, pessoal, os átomos, né, em formas iônicas, né, ou estados excitados nas moléculas de DNA são quimicamente mais reativos e responsáveis pela maior parte da mutagenicidade da radiação ionizante e também da luz ultravioleta. Isso no caso dos átomos em formas iônicas, pessoal, ok? Então, observando aqui, né, nós temos, olha, o espectro eletromagnético, tudo bem? Aqui vocês podem observar, né, a distribuição dos diferentes tipos de onda, tá ok? Então, nós temos aqui, olha, ondas de rádio em um dos extremos do espectro eletromagnético. Você observa que, olha, o comprimento de onda. Então, à medida que você observa que as ondas que estão localizadas no lado esquerdo aqui, olha, do espectro eletromagnético, você observa que ocorre um aumento no tamanho aí do comprimento de onda, tá ok? Ocorre um aumento aí nesse tamanho e inversamente ocorre uma diminuição no nível de energia. Por isso que aqui, olha, você tem um nível mínimo de energia. Por outro lado, à medida que você observa aqui, olha, as ondas, né, do lado direito do espectro eletromagnético, você observa que o comprimento dessas ondas diminui, tranquilo? Então, você tem aqui um aumento da energia. Observe aqui, olha, nível máximo de energia. Aqui nós também temos a luz visível, como vocês podem estar observando. E esse tamanho aqui, ele é medido em nanômetros e também em metros. E nesse espectro eletromagnético, você também pode observar que, olha, o raio-x, né? Então, os raios-x, eles são uma forma de radiação eletromagnética com comprimento de onda mais curtos, como você pode observar, né? Está em nanômetros, ok? E maior energia que a luz visível, pessoal. Tranquilo? Então, essa radiação ionizante aqui, ela pode ser muito perigosa para a saúde. É o caso também, olha, dos raios gama e dos raios cósmicos, pessoal. Além disso, pessoal, a frequência de mutações pontuais induzidas é diretamente proporcional à dose de radiação. Ou seja, quanto mais radiação, maior a frequência de mutações. Então, analisando aqui na imagem, nós podemos compreender isso um pouco melhor. Então, nós temos aqui, olha, esse gráfico, né, em que ele trabalha aqui, olha, a relação entre dose de radiação, né, no caso aqui de raio-x. Você observa aqui, olha, essa dosagem, tudo bem? Nessa unidade aqui, chamado de Röntgen, ok? Então, você observa que ocorre um aumento nessa dosagem de radiação. E aqui você observa a frequência de mutação. Então, aqui, olha, porcentagem de mutações letais ligadas ao X. Então, quanto maior for a dosagem da radiação, maior também é a frequência das mutações. Nesse experimento aqui, para os espermatozoides de Drosophila. Tranquilo, pessoal? Então, de fato, aí, a importância, né, de tomarmos os cuidados, né, em relação aí à exposição a certos tipos de radiação. Tranquilo? Aqui eu coloquei no detalhe, né, na imagem à direita, no canto inferior do vídeo de vocês, a unidade de Röntgen, né, que é uma unidade de radiação ionizante, né, que produz essa quantidade aqui de pares de íons nessas condições específicas, pessoal, ok? Então, o que nós podemos observar aqui na imagem é justamente o fato de que quanto maior a dose de radiação, maior a frequência de mutações. Aí vem a pergunta, qual é o nível seguro de irradiação? Vocês saberiam me responder? Bom, a resposta é muito simples. Não há um nível seguro, né, de irradiação. Daí a necessidade de se tomar cuidados, né, em relação, né, à exposição a certas radiações. Um bom exemplo disso são os cuidados que devem ser tomados pelas pessoas
quando elas se expõem, por exemplo, às radiações solares, pessoal. Então, daí a importância, por exemplo, de usar protetor solar e de não ficar se expondo à radiação solar nos períodos do dia em que a incidência dessa radiação ela é maior. Uma outra coisa importante é o seguinte: a radiação ultravioleta, né, conhecida como UV, não tem energia suficiente para induzir ionizações, mas torna mais reativa, né, ou excitada as purinas e as pirimidinas no DNA, pessoal. Então vamos analisar aqui nessa imagem como é que isso acontece. Então nós temos aqui, olha, estudos in vitro, ok? Então nós temos aqui, olha, a intensa absorção de irradiação, né, UV, torna as pirimidinas, no caso aqui, olha, timina e citosina, muito reativas. Então nós temos aqui, olha, por exemplo, a citosina, ok? Então a presença aqui, olha, da radiação UV faz com que a citosina interaja com a água, como você pode estar observando, e aqui se tem, olha, esse composto, hidrato de citosina. E aí, quais seriam as consequências da formação do hidrato de citosina? Causam erros durante a replicação do DNA, pessoal. Então, você observa aqui a incorporação dos átomos da molécula de água à citosina, causado aí esse efeito devido à ação da irradiação UV. Aqui nós também temos um outro exemplo, né, da ação dos raios UV, né, nesse caso aqui na timina. Então, quando você tem aqui duas timinas, mais a ação da radiação, né, UV, o que se observa? A formação de dímero de timina. E qual seria a consequência da formação de dímeros de timina? Apenas o que? Eles bloqueiam a replicação do DNA. Só isso, pessoal. Então, vocês imaginam aí que esses danos eles podem ser realmente muito prejudiciais à saúde do indivíduo. Mutação. Características básicas do processo. Mutação somática ou germinativa, pessoal. Então, vejam bem. As células da linhagem germinativa que dão origem, né, aos gametas separam-se de outras linhagens celulares no início do desenvolvimento. Então, pessoal, no organismo você tem células aí de linhagens diferentes. Então, vejam bem, as mutações germinativas, elas ocorrem, né, nas células da linhagem germinativa, por isso o nome mutações germinativas, e as mutações somáticas nas células somáticas. Então, de um modo geral, pessoal, as mutações germinativas, elas tendem a ser transmitidas ao longo das gerações. E já as somáticas não, porque permanecem apenas no indivíduo portador. Então aqui vamos analisar essa imagem para podermos compreender melhor esses dois processos aí. Então nós temos aí, olha, as duas classes básicas de mutações são as mutações somáticas e as mutações germinativas. Então, observando aqui um indivíduo, né, você observa aí que ele tem tecido formado por células, né, da linhagem germinativa, observe aqui, olha, nesse caso, tranquilo? E também nós temos o tecido somático. Então, aqui nesse primeiro caso, pessoal, nós temos o seguinte, é o caso da mutação somática. Então, essas células aqui, caso elas sofram divisões celulares, né, após terem sofrido aí uma mutação, o que vai acontecer? Essas divisões celulares, no caso aqui as mitoses, elas vão propiciar, né, a proliferação celular. Então você vai ter uma população de células mutantes. Só que essas células vão ficar apenas o que? No indivíduo. Por outro lado, se a mutação acontecer em células da linhagem germinativa, né, caracterizando uma mutação germinativa, durante a reprodução sexuada, o que acontece? Nós temos que as divisões celulares, né, as meioses que propiciaram a formação dos gametas, esses gametas, caso tenham sido utilizados aí na reprodução sexuada, podem dar origem a indivíduos que levam essas mutações. Que é o que acontece aqui, olha, por exemplo, você vai ter numa população indivíduos que vão ser portadores dessa mutação e também eventualmente indivíduos que não vão ser portadores dessa mutação, dependendo aí dos gametas, né, que foram utilizados no processo de fecundação, pessoal, ok? Então, nesse caso aqui da mutação germinativa, a mutação ela pode passar aí para a população,
Tranquilo? Além disso, é importante ressaltar que a mutação garante a matéria-prima para o processo evolutivo, né, através da ação da seleção natural. Então, por exemplo, né, que vai determinar se o novo fenótipo vai ou não se manter na população ao longo do tempo. Tranquilo? Então, é importante não esquecer desse ponto bem relevante. Aqui eu trago para vocês alguns exemplos, né, de mutações, tanto somáticas quanto germinativas. Então, aqui nesse primeiro caso, nós temos, olha, a heterocromia de íris. Então, você observa aqui facilmente, né, essa alteração no fenótipo, tranquilo? Então, a cor da íris, né, de um olho de um ser humano, por exemplo, né, pode ser diferente da cor do outro olho. Então, nós temos aqui, olha, um olho azul, tranquilo, e aqui nós temos um olho castanho. Então, a heterocromia geralmente é inofensiva e não precisa de tratamento. Em outros casos, né, pode ser um indicativo de doença, por isso é importante que seja feita uma avaliação médica, ok? Aqui mais embaixo nós temos o caso da maçã delicious. Então, essa maçã aí, né, é um caso também, né, de mutação que aconteceu em células somáticas, ok? Só que uma coisa bem interessante, né, que embora esse seja um caso de mutação somática, essa variedade ela pode ser propagada pelos agricultores por causa dos enxertos e também dos brotos dessas árvores que produzem essas maçãs, pessoal. Tranquilo? Aqui nós temos um caso de mutação germinativa. É o caso aqui da formação, né, dos carneiros da raça Encon. Então, essa raça ela é um caso de mutação germinativa, em que pode ser propagar, né, ao longo das gerações, caso seja vantajosa para a adaptação do portador, né? Então, no caso aqui, né, ela foi, né, muito vantajosa. Por quê? Porque os fazendeiros eles perceberam que seria interessante ter carneiros com pernas curtas. Então, vou destacar aqui para os senhores, olha, esse carneiro com pernas curtas. Por que seria interessante? Porque esses carneiros com pernas curtas, eles não poderiam pular os muros, né, que cercam a propriedade, por exemplo. Então, por isso que essa mutação germinativa, que pode passar ao longo das gerações, ela foi mantida, tá ok? Nessa raça aí de carneiros, pessoal. Mutação espontânea ou induzida. Então, vejam bem, as mutações espontâneas são aquelas de origem natural, tudo bem? Que ocorrem aleatoriamente no DNA. E as mutações induzidas resultam da exposição de organismos a agentes físicos e químicos que alteram o DNA. Então, por isso que o termo, que olha, mutações induzidas, pessoal. Então, aqui, só a título de comparação, né, para vocês compreenderem um pouquinho melhor como de fato é difícil acontecer as mutações nos organismos. E o que você pode observar aqui, né? Essa comparação entre os erros no DNA com outros tipos de erro. Então, você observa aqui, olha, a entrega, né, por exemplo, aqui de correspondência, olha, na hora marcada no serviço postal nos Estados Unidos. Então, você tem, olha, 13 entregas atrasadas, né, a cada 100. Nós também temos aqui, olha, sistema de bagagem de companhias aéreas, uma bagagem, né, perdida a cada 200. Tudo bem? Então, aqui você observa que os erros, eles existem no nosso dia a dia, por exemplo, né? Então, temos um outro exemplo aqui, olha, digitadora profissional, né, que digita 120 palavras por minuto, ela comete um erro a cada 250 caracteres. Nós também temos aqui, olha, dirigir um carro nos Estados Unidos. Então, isso geralmente causa aqui uma morte em cada 10 mil pessoas por ano, né, devido a um acidente de trânsito. No Brasil, provavelmente, esse número pode ser até bem maior, levando em consideração o nosso trânsito. E aqui, olha só, pessoal, replicação do DNA, sem reparo de mau pareamento. Então, nós temos aqui, olha, um erro em cada 10 milhões de nucleotídeos copiados, que é o 10 elevado a 7. Então, observe que o processo de replicação dificilmente ele comete erros, embora cometa. Mas esses erros eles são mais raros do que outros erros que são geralmente cometidos pelas pessoas. Então, nós temos aqui, olha, a replicação do DNA, né, incluindo o reparo de mau pareamento.
seria o que? Um erro a cada 1 bilhão de nucleotídeos copiados. Praticamente não tem erro, mas existem, embora sejam bastante raros, pessoal. Então observe aí como é difícil ocorrer, né, as mutações, mas elas ocorrem mesmo assim. Então aqui nós temos, pessoal, alguns exemplos aqui, olha. As substituições de base, né, podem provocar, né, essas mutações aqui. Então observe aqui que nós temos, olha, o DNA, tudo bem? Aqui nós temos alguns pares de bases. Nós temos aqui, olha, uma trinca, né, 3 bases nitrogenadas, adenina, guanina e timina, originando aqui esse códon, né, o CA, né, no RNA mensageiro, que codifica esse aminoácido na proteína, no caso aqui a serina. Isso no caso de uma fita do DNA sem mutação. E aqui nós temos alguns tipos de mutação. Por exemplo, mutação com perda de sentido, como vocês podem estar observando aqui, né? Então, o que aconteceu aqui, olha, o novo códon codifica um aminoácido diferente. Então, ocorre uma mudança na sequência de aminoácidos. É chamada mutação com perda de sentido. Então, antes nós tínhamos uma serina e aqui a gente passa a ter uma leucina. Por quê? Porque houve uma mudança aqui, olha, nessas bases, tudo bem? Então, você eventualmente vai ter um novo códon. Aqui você tem uma mutação sem sentido, né? Então, você tem aqui, olha, um códon de parada, que aconteceu devido a uma mudança aqui nessas bases no DNA. Então, esse códon de parada acaba originando uma proteína truncada. Por quê? A proteína ela vai ser menor, já que você tem um códon de parada. Tranquilo? E aqui você tem uma mutação silenciosa, onde de fato aconteceu, né, uma mudança aqui nas bases do DNA. Só que embora você tenha um códon diferente no RNA mensageiro, esse códon especificou que o mesmo aminoácido, serina. Isso acontece porque o código genético ele é degenerado, pessoal. Então você tem aí que o mesmo aminoácido ele pode ser codificado por diferentes trincas ou códons no RNA mensageiro. Tranquilo? A mutação geralmente é um processo aleatório e não adaptativo, pessoal. Então vejam bem, cada vez mais organismos patogênicos, né, ou pragas, estão se tornando resistentes aos produtos desenvolvidos para controlá-los. Então aqui eu trouxe para vocês, né, esses exemplos aí, por exemplo, a lagarta, né, falsa medideira, né, cujo nome científico, pessoal, é Chrysodex includens, tranquilo? Então, uma praga que ataca a batata, o feijão e a soja. Ou seja, essa lagarta falsa medideira, ela faz a festa na lavoura. E aqui nós também temos, né, uma bactéria, né, que é o Mycobacterium tuberculosis, que é causador aí da tuberculose. Então, a sua resistência a antibióticos aumentou no início dos anos 90. Então, a pergunta que fica aqui é a seguinte, né? Por que será que esses insetos e bactérias se tornaram resistentes, pessoal? Tanto aos inseticidas quanto aos antibióticos. Então, vamos tentar compreender, né? Por que será que isso aconteceu? Então, pessoal, nós temos aí duas hipóteses, que é o seguinte: a mutação é um evento totalmente aleatório, no qual o estresse ambiental apenas preserva mutações pré-existentes, ou é dirigida pelo estresse ambiental. Então, qual seria a hipótese, né, que poderia se configurar como a correta? Então, para compreendermos melhor, vamos ver um exemplo. Então, aqui nós temos esse seguinte exemplo. O antibiótico streptomicina em uma população de bactérias apenas seleciona mutantes aleatórios raros pré-existentes na população, ou todas as células têm alguma probabilidade de desenvolver resistência em resposta à presença de streptomicina? Aqui nesse caso seria uma adaptação. Então, qual seria aqui a resposta correta? Então, pessoal, nós temos aqui o plaqueamento em réplica, que foi uma metodologia desenvolvida para responder a essa pergunta, tudo bem? Então, essa metodologia, ela confirmou o seguinte: a natureza aleatória ou não direcionada da mutação. Então, vamos entender como é que isso aconteceu, né?
Em 1952, né, o Joshua e a Esther Nirenberg, né, que são esses dois pesquisadores aqui, ok, desenvolveram uma técnica que possibilitou demonstrar a presença de mutantes resistentes a antibióticos em culturas bacterianas antes da exposição ao antibiótico. Então, esse casal de pesquisadores, que eram colegas de laboratório, né, e que depois vieram de fato, né, a se casar, eles conseguiram aí desenvolver essa metodologia chamada de plaqueamento em réplica e que comprovou a natureza aleatória ou não direcionada das mutações, pessoal. Tranquilo? Só no detalhe aqui, né, vocês podem observar o Joshua Nirenberg, né, ele foi agraciado, né, com o prêmio Nobel em 1958 pelo seu trabalho, né, em recombinação genética e em genética bacteriana, pessoal. Importante ressaltar também, né, que ele descobriu a transdução, que é aquele fenômeno em que o material genético de uma bactéria ele é transferido para uma outra bactéria devido à ação aí de um vírus. Tranquilo, pessoal? Então aqui vamos compreender melhor o experimento desses dois pesquisadores. Então nós temos aqui, olha, uma placa, né, que contém meio de cultura agar sem streptomicina, ou seja, essa placa de Petri, ela contém nutrientes para o crescimento das bactérias e não contém nenhum antibiótico, tranquilo? Então aqui, olha, nós temos a primeira etapa, que seria o quê? Inoculação com bactérias, né, e incubação até que haja colônias visíveis. Então, nós vamos ter aqui a chamada placa master, que seria uma placa original, e aqui você observa esses pontos, seriam as colônias de bactérias. Então, você vai observar aqui, no caso, 4 colônias de bactérias. Naturalmente, isso aqui é apenas uma representação didática, porque na prática, o número de colônias de bactérias foi bem maior, pessoal, em torno aí de 200 colônias de bactérias em cada placa, ok? Então, vamos aqui para a segunda etapa. Então, observe só, né? Retirada da tampa, né? E também nós temos aqui, olha, inversão e pressão da placa sobre o veludo. Então, aqui nós temos um veludo, né? Um veludo estéril, tudo bem? Então, se removeu, né, a tampa superior aqui da placa de Petri. E aqui a base dessa placa de Petri foi pressionada sobre o veludo, justamente para criar uma impressão, ok? E aqui você observa, né, o veludo com essa impressão que foi criada. Observa aqui, olha, os pontos onde, né, as bactérias daquelas colônias na placa master ficaram aderidas, tudo bem? Então isso aqui é bem interessante. Observe que o padrão é o mesmo da placa master aqui no veludo, pessoal. Então, pessoal, nós temos aqui, olha, a próxima etapa. Então, vocês observem aqui, olha, nós temos uma placa de Petri, né? Ela contém meio de cultura agar, ou seja, ela contém nutrientes para o crescimento das bactérias, mas, né, essa placa também contém streptomicina, que é um antibiótico. Então, o que fez aqui um plaqueamento, né, réplica. Então, se pegou aqui, olha, essas colônias, né, de bactérias que estavam no veludo, e essas colônias de bactérias foram aderidas aqui a essa placa. Então, você observa aqui, olha, o mesmo padrão aqui, olha, das colônias, tudo bem? E aqui o que se observou nessa placa réplica? Crescimento de apenas uma colônia. Bem aqui, olha, como vocês podem observar. E as outras colônias, elas não conseguiram se desenvolver, pessoal. Então, nessa etapa 4 aqui, né, o que se tem, né? Será que o antibiótico, no caso aqui, streptomicina, estimulou o surgimento de bactérias resistentes, no caso seriam essas bactérias aqui, que sobreviveram, pessoal? É isso que coloca aqui, olha, nesse momento aqui da etapa 4, né, que uma placa é pressionada aqui sobre o veludo, e aqui se tem esse padrão das colônias, e somente uma colônia tem bactérias que são resistentes ao antibiótico. Então fica aí essa pergunta no ar, será que o antibiótico ele gerou essas bactérias resistentes ou ele só selecionou as bactérias que já eram resistentes? Então, vem uma próxima etapa, né, que é a etapa 5. Então, vocês podem observar que é a etapa 5. O que se realizou? Então, se pegou de novo, né, a placa master, que era aquela placa original,
e se coletou, olha, bactérias dessas colônias, como vocês podem estar observando aqui, olha. Então, se pegou bactérias dessa colônia bem aqui, olha, que é a mesma colônia, e se colocou em um tubo de ensaio, né, com antibióticos, e se pegou uma outra colônia, né, de bactérias, então se coletou alguns indivíduos e colocou aqui, olha, dentro de um tubo de ensaio também com antibiótico, e você observa o seguinte, que aqui se tem ausência de crescimento bacteriano, e aqui se tem, olha, presença do crescimento bacteriano. Tranquilo? Então, na etapa 5, o que se observou? Que, na verdade, o antibiótico apenas selecionou as bactérias que já eram resistentes naturalmente, ou seja, as bactérias resistentes elas já estavam aqui, olha, nessa colônia, mas não estavam nessas outras colônias. Então, o antibiótico somente selecionou as bactérias que já eram resistentes, como vocês podem estar observando aqui, olha, nessa demonstração didática, pessoal. Tranquilo? Então, olha, comparando, né, é o mesmo padrão, olha, aqui das colônias, tudo bem? Então, de fato, né, o plaqueamento, né, em réplica, ele comprova aí que o antibiótico somente selecionou as bactérias que já eram resistentes. Tá? Então, nós temos um modelo aqui também didático do plaqueamento em réplica, né? Olha, observe aqui, olha, a placa master. Nós temos aqui, olha, uma marcação de ponto, somente para você saber a orientação das placas. E aqui dessa placa master são feitas várias cópias, né, ou várias réplicas. Aqui, olha, réplica 1, réplica 2 e réplica 3, para que se possa fazer assim, né, os estudos que se desejar fazer. Então, observe aqui que é o mesmo padrão, pessoal. Isso aí, de fato, é bem interessante. Então, aqui no vídeo, né, que eu trago para vocês, vocês podem observar aqui esse plaqueamento em réplica, tranquilo? Então, você observa, né, que o pesquisador, né, ele pega aí um veludo, tranquilo? E aqui ele coloca esse veludo sobre uma superfície, pega aqui, olha, uma placa de Petri, né, com bactérias, ele marca um ponto aqui, olha, para saber a orientação da placa, e aí, olha, dá algumas batidas para deixar, né, algumas bactérias da placa aderidas aqui, olha, no veludo, tranquilo? E aqui ele vai pegar depois uma outra placa de Petri e também vai passar as bactérias que estavam no veludo, né, em suas respectivas colônias para essa outra placa de Petri. Então, isso aqui é o plaqueamento em réplica. Então, aqui você tem, olha, uma primeira réplica. E aqui, no caso, já vai se ter uma outra réplica, tudo bem? Observe que o procedimento ele é bem simples. Tranquilo? Então, aí você observa, né, o processo de fazer o início, né, do plaqueamento em réplica. E aqui você vai ter várias placas de Petri, né, contendo as bactérias em um mesmo padrão que podem ser utilizadas para se fazer diferentes estudos, pessoal. Tranquilo? E de fato, isso é um processo bem interessante de se estar analisando. E aí, no final do processo, basta, né, você separar aí esse veludo. Tranquilo? E aqui você vai ter, olha, placas de Petri com as colônias aí das bactérias, todas no mesmo padrão. Então, pessoal, nós vemos o seguinte: se as mutações tivessem ocorrido após a exposição aos agentes seletivos, os padrões, né, em relação a cada placa teriam sido tão aleatórios quanto as próprias mutações, e não idênticos, né, como nós observamos. Assim, o estresse ambiental não dirige nem causa as alterações genéticas, apenas seleciona mutações pré-existentes, raras no caso, né, que produzem fenótipos mais bem adaptados ao novo ambiente. Tranquilo? Então, né, isso explica a resistência, né, da lagarta, né, falsa medideira aos inseticidas e também da bactéria Mycobacterium tuberculosis aos antibióticos. Os produtos químicos apenas selecionaram os indivíduos que já eram resistentes, tá ok? E não geraram indivíduos resistentes. A mutação é um processo reversível,
Olha só que interessante, pessoal. Isso foi demonstrado, né, através de alguns experimentos laboratoriais. Então vejam bem, reversão, né, ou mutação reversa é o processo em que uma segunda mutação restaura o fenótipo original perdido em razão de uma mutação anterior. Então, de fato, é um processo bem interessante. Então, vamos analisar como é que isso pode acontecer. Então, nós temos aqui, por exemplo, né, um fenótipo, né, fenótipo tipo selvagem. Observe aqui esse cromossomo, né, com um genótipo natural. E aqui nós temos um mutante, né? Então, devido à ação de alguma substância química ou de alguma radiação, surgiu aqui, olha, uma mutação, tá? Nesse material genético, que é representado por essa letra M. Então, isso aqui seria a mutação original, ok? Então, o fenótipo tipo selvagem, pessoal, ele pode ser o que? Restaurado através aí de outras mutações, tranquilo? Então, de fato, isso é bem interessante. Então, observe aqui a restauração do fenótipo selvagem, olha, fenótipo selvagem 1, tá ok? Que pode ocorrer por retromutação, que é esse primeiro caso aqui, ou mutação supressora, que é esse segundo caso aqui, pessoal. Então, em ambos os casos, você tem aqui a restauração do fenótipo tipo selvagem, pessoal. Então, vejam bem, no caso aqui da retromutação, o que acontece? A mutação ocorrida no mesmo sítio gênico, que é a primeira, né? Você observa que, olha, esse sítio gênico foi onde ocorreu a mutação inicial. Então, quando acontece uma nova mutação nesse mesmo sítio gênico, observa que, olha, o dano, né, ele é desfeito. Então, aí você tem, né, a restauração do fenótipo selvagem. E aqui no caso da mutação supressora, o que é que você observa aqui, olha, mutação ocorrida em outro local do genoma, observe aqui, olha, essa mutação supressora, representada por essa letrinha S, tá ok? Ela vai anular os efeitos aqui, olha, da primeira mutação. Então, com isso, vai restaurar o fenótipo tipo selvagem, pessoal. Observe só que interessante. Então, aí você vai ter uma reversão fenotípica. Então, para saber se a reversão fenotípica foi causada por retromutação ou mutação supressora, pode-se fazer o que? O retrocruzamento do revertente fenotípico com o tipo selvagem. Então, vamos analisar como é que isso acontece. Nós temos aqui, olha, retrocruzamento com o tipo selvagem. Então, no caso aqui de uma retromutação, observe aqui, olha, esse retrocruzamento. Então, o que você vai ter aqui, olha? Você vai ter isso aqui, olha. Toda a prole, ela é do tipo selvagem. Então, porque quando você tem aqui, olha, esse retrocruzamento, você não vai ter uma descendência que vai apresentar a mutação. Porque ela foi o quê? Eliminada devido à mutação, né, que removeu aquela mutação anterior. Tudo bem? Isso no caso de retromutação. No caso de mutação supressora, o que vai acontecer? Se você tiver aí o retrocruzamento, então você observa isso aqui, olha. Você vai ter na descendência, né? Isso aqui, olha. Parentagem de fenótipo selvagem, olha, fenótipo selvagem e fenótipo selvagem também. Lembrando que a mutação supressora, ela cancela aqui os efeitos dessa primeira mutação. E nós também vamos ter isso aqui, olha. Fenótipo mutante, né? E também fenótipo desconhecido, no caso aí dos recombinantes, pessoal. Porque o que acontece? Durante a formação dos gametas ocorre aí a recombinação, como você pode estar observando aqui, olha, ocorre a recombinação, ok? E a mutação supressora, ela pode, né, se desassociar da primeira mutação, como foi esse caso aqui, olha. A mutação supressora, ela se desassociou aqui, olha, dessa primeira mutação, tudo bem? Gerando aí diferentes fenótipos na prole, como vocês podem estar aí observando, pessoal. Então, de fato, um caso bem interessante.